Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Boa noite a todos. Muito contente da gente estar aqui hoje com uma boa notícia e também com uma pessoa que vai trazer muito esclarecimento para nós a respeito de como o direito hoje defende mestres animais. A gente está aqui nesse momentinho com o Dr. Reinaldo entrando em live com a gente. Dr. Reinaldo, que é presidente. Ahá! Cheguei. Boa noite, doutor Reinaldo. Muito feliz de estar aqui com o senhor e muito honrada também pelo tempo do senhor nesse caso. Enfim, dentro de tudo que está acontecendo hoje no mundo, ter essa atenção. Muito honrada e muito agradecida em nome de Mestras Búfalas. O som está chegando bem? Está chegando bem, sim. Eu aqui te agradeço a gentileza do convite, a gentileza para a gente participar dessa luta aí, né, que vocês estão à frente, de forma que nós somos muito gratos e vamos te ouvir um pouco e ver o que é que a gente pode fazer, né, com relação a esse assunto terrível, né, que vem acontecendo, que segundo o próprio inquérito, né, que a colega brilhante criminalista Fernanda Tortman me mandou aqui, segundo o inquérito, nós estamos diante de um dos maiores massacres de animais domésticos do Brasil. Porque, segundo a resolução 93/98 do IBAMA, o búfalo, né, é considerado como animal doméstico, por incrível que pareça. Então, estamos diante aqui de um dos maiores massacres de animais domésticos já feitos no meio rural. Mas eu queria te pedir a gentileza que você esclarecesse o que está acontecendo lá, como é que isso começou, né? E aí depois a gente fala no juridiquês, que sempre que eu procuro fugir desse blá 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 jurídico, é chato isso, né? Falar mais a linguagem da população. Aí depois eu quero falar só na concorrência, na verdade, eu fiz uma colinha aqui para tentar me ajudar, né? Na competência comum que tem o Estado, o município e o governo federal. O governo federal está omisso nisso aí, a gente tem que saber por quê, está todo mundo fingindo que não está vendo. Mas aí, depois, primeiro eu peço a gentileza que você que está vivendo o momento aí, né, conte para eu aprender um pouco com você o que está acontecendo, e as pessoas também que estão ansiosas no Brasil inteiro para saber de verdade que negócio é esse de 1000 búfalas que as pessoas compram, aí não querem mais alimentar, os filhotes estão vindo por aí. Hoje, mais cedo, estava conversando com alguns colegas aqui no Rio e em outros estados também, e lamentando a possibilidade de a gente ter em breve aí uma matança, uma morte gigantesca de filhotes, né? Porque as fêmeas grávidas vão entrar em trabalho de parto, podem estar fracas e não vão alimentar, e a gente vai ter depois corpos e mais corpos e mais corpos de filhotes por aí, e o governo municipal, estadual e federal, né, fingindo que não estão vendo. Mas primeiro, por favor, deixa que eu me reiterar a satisfação que eu estou com vocês aqui de novo. Parabenizo o teu trabalho, parabenizo a proteção, os ativistas da cidade aí, do estado de São Paulo, que estão se envolvendo dia e noite nesse assunto verdadeiramente. Mas vamos dizer para a gente o que está acontecendo. Claro que sim. Eu, de novo, me sinto muito honrada de estar aqui falando com você e agradeço. E você, porque ontem eu te perguntei, né? Senhor ou você? Que eu tava, como que eu trato? E daí você me deixou super à vontade. E isso foi também um carinho no meu coração. Então, doutor Reinaldo, hoje, o que a gente tem depois dessas 2 semanas, basicamente há 2 semanas, houve esse primeiro relato do que estava acontecendo ali em Brotas, nessa fazenda, onde esse pecuarista, ele resolve, pecuarista, vírgula, ou seja, ele também é um psicanalista, onde ele resolve, em vez de criar mestras búfalas, e a gente chama aqui de mestre animal por causa da capacidade deles de ensinar para a gente amor incondicional e perdão, aonde nessa condição, quando ele troca de negócio, ou seja, ele troca de negócios desconsiderando o quê? Que é uma vida senciente, e 1 vezes 1000, ou seja, no primeiro momento era um número de 600, à medida que os ativistas chegam no local, a gente tem a informação que, na verdade, a gente tem mais de 1000, e além da informação de mais de 1000, que elas estão grávidas.
Então, hoje realmente é uma questão que você está trazendo agora a respeito desse trabalho de parto, porque elas estão no último trimestre de gravidez e nos últimos dias, inclusive, a gente teve um aborto ali no hospital de campanha que foi montado. Então, isso realmente retrata uma situação de calamidade, como foi colocado, né? A doutora Fernanda colocou, senhora agora, você de novo, doutor Reinaldo, colocando que é um massacre. E a gente precisa atuar realmente do ponto de vista jurídico e também consciencial para a gente entender qual é a nossa parte nisso tudo, porque algumas vezes o nosso estilo de vida também maltrata mestres animais e a gente não toma muito partido. Enfim, nesses últimos dias, na última semana, vamos colocar um pouquinho, quando de fato conseguiram fazer a primeira liminar, e eu peço também para você me corrigir nos termos, porque eu não sou advogada, como você sabe. Não. Vamos fugir do termo juridiquês, que é muito chato. Isso. Então, o que acontece ali é que, num primeiro momento, eles conseguem o flagrante dele e ele vai preso. Ele é autuado em crime ambiental com uma multa de 2 milhões. Ele não paga essa multa, é a informação que eu tenho. E depois disso, ele paga uma fiança de 10 mil para poder ser liberado na sexta-feira da semana passada. Até aí, então, ele inclusive tem uma... E essas são palavras minhas, claro, ou seja... É um processo quase que eu sinto como intimidação, porque ele continua indo na fazenda e realmente, ou seja, se apresentando para quem está ali de uma maneira onde as pessoas que estão trabalhando e servindo nesse propósito estejam algumas vezes até um pouco inseguras do que está acontecendo em volta. Aí, então, por fim, agora, ontem, no sábado, acontece o quê? A gente, no hospital de campanha, é pedido para levantar todo o acampamento que estava ao lado da sede da fazenda e colocar na rua. E com isso, eles colocam para nós que a gente não pode mais cuidar de nenhum mestre animal, fora aqueles que estão caídos no chão, fora aqueles que estão em situação já de passagem quase. E o que aconteceu? Um dia antes, houve um manejo de centenas de mestras búfalas de um lugar para o outro, aonde nesse novo lugar eles estariam dependentes de água e de comida desses voluntários e dessa equipe ali trabalhando e servindo nesse propósito, porque é um coletivo, ou seja, a gente está também... Você me permite, claro, desculpe, a sua ONG é que foi autorizada a entrar lá, é isso? A ARA que está lá, o doutor Maurício é daqui, o Alex, que é presidente da ARA, que está lá, que entrou nesse inquérito inicial e ele tem a guarda provisória. Quantas pessoas dessa ONG que foi autorizada para entrar estão trabalhando lá? 5, 10, 15, 30? Quanto? Não, só o Alex, ao que me compete a resposta diretamente na ONG, apenas o Alex. Do Santuário Vale da Rainha, o doutor Maurício está à frente do hospital de campanha. Além disso, o Vitor, que é meu marido, também guardião do santuário, também atuando ali. E outras ONGs e ativistas, como a Adriana Greco, por exemplo, e tantas outras que fazem parte desse coletivo, além do coletivo jurídico, que o senhor também teve envolvimento nesses últimos dias. Agora, eu me refiro para alimentar. Como é que está sendo feita essa... Você desculpe eu te perguntar, eu fico muito ansioso com esse assunto, porque eu sofro muito isso. Como é que está sendo feita a alimentação? Quantos animais humanos estão alimentando os não humanos? Olha, se a gente contasse só com os animais humanos, a gente teria dificuldade. Então, a gente teve que contar também com maquinário, porque a prefeitura liberou uma máquina e também pediu, o delegado também pediu, e nessa liminar primeira estava isso, que ele apoiaria. Então, o maquinário da fazenda esteve disponibilizado para ajudar. Como não tem coxo para todas elas, eles tiveram que colocar a silagem pelo chão, por onde elas conseguiam comer. Não tem coxo para 1000, doutor Reinaldo. Então, essa foi a atitude. E isso, ou seja, tem os voluntários, então a gente está com um número de mais ou menos 10 pessoas todos os dias, o que é pouco, e o maquinário. Porém, desde ontem, esse maquinário foi removido. Então, a gente, além de ter que mover o hospital de campanha para fora, não tem mais o maquinário, e o Luiz, que é o proprietário da fazenda, sem alimentar nem dar água para esses mestres animais que estão lá. Então, a gente chegou num estado de calamidade de novo, onde, obviamente, o desespero beira o coração se a gente não tivesse fé na justiça, que órgãos como que o senhor representa colocam esperança aqui dentro que dias melhores virão. Mas nós temos que trabalhar em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, né? As vitórias que a gente alcança... Às vezes foca um pouco em mim, porque eu estou à frente da presidência e tal, mas não faço nada sozinho, não.
Rendo sempre minhas homenagens para os colegas aqui do Rio, no caso da Comissão do Rio, e dos colegas da Comissão Nacional, que sempre, a maioria feminina, para variar, né? Hoje o Brasil é 58% de mulheres. Vocês já estão dominando. E na comissão não é diferente. A comissão nossa, tanto a do Rio quanto a nacional, ela é a maioria, a predominância feminina. Por isso que funciona, que vocês fazem melhor do que nós. É verdade. Agora, olha só, objetivamente falando, qual é hoje a premência deste assunto? Por exemplo, a gente tem, se hipoteticamente conseguíssemos remover, você desculpe, eu sou muito pragmático, porque se a gente perde muitos dias, são muitos dias de sofrimento, né, para os animais. Se hoje, hipoteticamente, pudesse removê-las de lá, resgatá-las de lá, teria lugar para ir ou ainda não? A gente tem alguns lugares mapeados e como a gente forma um coletivo, inclusive contando com outros santuários, a gente teria como distribuí-las a partir da hora que a guarda não seja provisória. Eu não sei se todo mundo tem essa informação aqui, doutor Reinaldo. A guarda está temporariamente com o Alex, que é da ARA, dessa ONG que eu já comentei aqui, só que nós não podemos colocá-las para fora da propriedade. Sim, claro. Então, ou seja, mas se essa decisão for tomada, sim, nós temos como mobilizar propriedades diferentes com a certeza de que elas serão cuidadas para que essa guarda seja em conjunta, por exemplo, entre o Alex e o santuário, o Alex e esses outros lugares que a gente pode destinar. É verdade que o prefeito daí ofereceu algum espaço para o santuário? Eu vi isso ou não? O prefeito, num primeiro momento, tinha disponibilizado uma área, sim, houve essa conversa, mas essa conversa não foi adiante. Houve, sim, a esperança de que no próprio processo houvesse um momento onde a gente pudesse tentar negociar até parte das terras, ou seja, mas isso é uma hipótese que nesse momento, ou seja, eu não tenho nenhum... Mas o prefeito chegou a comentar esse assunto? Isso é verídico ou ouvimos falar? Como é que é? O prefeito ele tem se colocado à disposição, inclusive é a Prefeitura de Brotas que tem enviado as refeições dos voluntários e, além das refeições, também a água potável, que as mestras búfalas têm bebido todos os dias, porque a fazenda não tem esse acesso para esses mais de 1.000. E, sim, então a gente tem que parabenizar no momento aqui, eu não sei quem é, mas o prefeito da cidade, porque a competência nesses casos, como eu falei no início, é uma competência comum. A competência de defesa dos animais, como é previsto na Constituição Federal, ela pertence ao Estado, aos municípios e ao governo federal. Então não cabe omissão aqui. Então a prefeitura já tem suas dificuldades. E tendo suas dificuldades, ela só pode ir até um patamar. Quer dizer, o governo do Estado já entrou com algum auxílio, alguma coisa, não? Você sabe por que eu estou te perguntando? E te perguntei se já tinha lugar para onde ir. Porque, com certeza, a brilhante criminalista Fernanda Tortman está acompanhando aqui, uma amiga querida aqui do Rio de Janeiro, mas também tem escritório em São Paulo, e nós já estamos vendo o segundo passo. Se a gente tiver lugar para levar, é uma situação processual. Né? A gente pode... Um argumento perante o Poder Judiciário. Se a gente não tem, o caminho é outro. Então, a gente tem que começar a montar um quebra-cabeça, que para quem está chegando aqui agora, não são 10 nem 100, são 1.000. Fora os filhotes que vêm por aí. Então a luta começa, a gente tem que começar a correr para impedir a grande mortalidade de filhotes que deve acontecer. Então tem que ser palmo a palmo. Então o prefeito já está colaborando, está com a porta aberta. Agora é tentar chegar nele de alguma maneira e conversar, tudo tem que ser negociado. Vamos ver o que o governo do Estado pode dar, não é? E vamos ver como é que o governo federal chega para se aproximar. Local já tem para levar. Se a gente conseguir. O do proprietário, o tutor não pode chamar de tutor, porque o tutor não faria isso. O proprietário desses animais, eles estão interessados em abrir mão dos animais se a gente tiver como levar para outro local ou não. Como é que está esse ponto? Não, absolutamente não. Tanto que querem deixar para morrer? Como é que é? Eu não acredito que ele colocaria a afirmação dessa forma, doutor Renato, para ser sincera, mas a evidência mostra que sim, ou seja, eles não querem abrir mão porque eles fazem muita resistência, inclusive, imagina, para tirar a gente de lá dos cuidados, é algo muito difícil. A boa notícia, doutor Renato, é que hoje à tarde houve um outro flagrante. O delegado se deslocou para lá, o Vitor, meu marido e guardião, o doutor Maurício, que eu comentei, e o Alex foram para a delegacia, prestaram depoimento, estão lá como, enfim, ou seja, realizando todos os processos cabíveis nesse momento. E, nesse instante, a gente tem um novo flagrante.
Ou seja, por 2 vezes ele foi autuado em maus tratos. Então, eu acredito que daqui para frente realmente é um outro momento da ação onde a gente consiga se organizar para partir para esse passo que o senhor está comentando. E aí, realmente, é esse coletivo jurídico que vai fazer todo o processo para que a gente, o coletivo de santuários e pessoas interessadas em mantê-las vivas, possam abrigá-las, cada uma na sua capacidade. Quer dizer, documentos formais que a gente tem hoje, que eu já fiz contato com o IBAMA, já é possível a emissão de multas baseadas em cada um dos animais que estão sofrendo, desde que tenha documentos viáveis, não é por reportagem de Facebook nem de jornal. Então a gente tem um inquérito, a gente, se não me engano, tem um BO que chegou nesse inquérito, é isso? Já existem documentos formais, né? Isso depois eu até converso com a Fernanda Torti a esse respeito. Mas eu acho que a coisa está evoluindo em termos documentais. Então, no que se refere ao aspecto de multa, né, de se buscar uma punibilidade, eu acho até que não vai ser tão difícil isso. Eu acho que a minha sugestão era nós nos dividimos em 2 grupos. Se vocês concordarem, porque a diretriz ela tem que partir de vocês. Nós estamos chegando, fomos convidados só para tentar ajudar. É bom que fique bem claro isso. Nós não temos interesse em fazer festa com o sofrimento dos animais. O que a gente quer é seguir na trilha de vocês. Então, a minha sugestão é que nós temos que fazer 2 grupos. Um grupo trabalhar buscando o agente causador do problema, né? Buscando a punibilidade prevista em lei. E o outro grupo trabalhar na salvação desses animais. Que a gente não pode ficar, nesse momento, a vida nos ensina a cada momento, eu sei que é um momento difícil, né? Talvez até alguns aqui estranhem o que eu vou falar agora. Ah, mas tem que pegar, tem que acusar, tem que prender. Sim, mas esse momento é um momento vital que a gente tem que ter mais amor do que rancor no coração. Porque causa dos animais não é causa de rancor, é causa de amor. E nós não estamos tratando de 10 animais, são 1000 e daqui a pouco 300, 400 filhotes. Então tem que ter um grupo desfocado eu acho que tem que se buscar justiça, tem que se buscar, claro, a quem fez o maus tratos. Não vai ficar assim. Mas, no meu entendimento, vocês é que vão decidir, a prioridade tem que ser salvar essas fêmeas, salvar os futuros filhotes que vêm aí. Então, se a gente tiver muito rancor, muita odiosidade, aí eu já vi em outras situações que a gente se envolve, que não acontece. Não acontece, é cada vez mais difícil. Em contrapartida, se a gente chega lá, o Grupo Salvador, não é? Com pouco rancor ou nenhum rancor no coração, mas com amor, eu acho que essa é a maior força do mundo, é o que a gente pode fazer por isso. Eu já tive diversas situações assim, que a gente julgava intransponíveis, situações que a gente não tinha solução, como esta parece. 1000 e tantos animais, para onde vai, como é que vai alimentar, a logística para isso tudo. Exato. E é difícil vencer uma barreira como essa se a gente não vai puro lá. Exato. Ou se vai com interesse pessoal também. Não pode. A gente até deixa, né, quem quiser ir, mas eu acho que a gente tem que... Por isso que eu acho que tem que dividir em 2 grupos. Um grupo que vai trabalhar na punição, dentro de que a lei regra, e não pode se fugir a isso, mas o outro grupo, não é que seja mais puro que o outro, mas o outro grupo vai mais desprendido dessa busca de justiça, que vai lá para salvar os animais. Depois que salvar, a gente até se junta. E o trabalho pode correr paralelo, porque essa questão, pelo que eu estive vendo, conversando com vocês esses dias para cá, é uma das questões mais difíceis de serem resolvidas. Por isso que eu te perguntei logo, tem lugar para onde ir? 100 para um, 100 para outro? Você está dizendo que tem? Isso é um avanço gigantesco. Porque quando a gente pergunta, não é só para ir, é para manter o resto da vida. Então são toneladas de alimento, veterinários, remédios, o próprio transporte, se for para um lugar muito longe. Então tem que ter uma logística. Exato. Eu peço licença para interromper o senhor. Não, por favor. Eu estou falando demais. Quem tem que falar é você. Imagina. Eu só quero colocar esse ponto do transporte para que a gente também pense, quando a gente, exatamente nessa lucidez que o senhor está trazendo aqui, eu não consigo escapar do senhor, mas eu vou acostumar a chamar de você. Por favor, não, fale você. Eu vou acostumar.
acostumar. Enfim, doutor Reinaldo, quando a gente fala de transporte de mil, como você está trazendo nessa lucidez tamanha, não é a mesma coisa da gente pensar num mestre gatinho e num mestre cãozinho que a gente põe numa caixinha de transporte e leva. Esses seres, tem alguns deles que estão fragilizados a tal ponto que eles não aguentariam uma viagem longa. Eles não agu... Então a gente vai ter toda, como agora foi colocado, uma logística para tratar disso. E essa área que vai precisar ser criada dentro desse coletivo, dentro desse grupo de ativistas que tem servido com abnegação no anonimato. Não são pessoas que estão se aproveitando de notícias boas para se promoverem. São pessoas que estão no anonimato servindo dia e noite, às custas de energia pessoal delas próprias. Então, essas pessoas vão ter que começar também, é uma espécie de anamnese com quem tiver esse interesse. Porque a gente tem vários com cuidados especiais, tem muito acontecendo. Hoje mesmo a gente recebeu aqui da cidade de Camanducaia a ideia de um fazendeiro que se disponibilizou, ou melhor, disponibilizou a própria terra para um momento de, ou seja, de tirar de lá para colocar para um outro lugar. E tem outras pessoas também já dentro do movimento identificadas. Eu concordo plenamente, cala no meu coração a tua lucidez e a tua sensatez quando coloca da gente realmente ter uma ponta, ou seja, que é o jurídico, tudo isso, ou seja, onde a gente tem a certeza do cumprimento da lei. E outro, porque a gente não pode esquecer, tudo bem, a gente não pode querer colocar só o fazendeiro, o pecuarista, na cadeia e esquecer que a gente tem 1000 mestras búfalas grávidas que a gente precisa fazer alguma coisa com elas. Então, cala profundamente em mim. Eu tenho certeza que a doutora Fernanda vai estar orientando e vai estar engajada junto com outro coletivo, enfim, de advogados, daí eu não posso falar por eles, mas eu só tenho certeza que esse coletivo vai se organizar pelas mestras búfalas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. A Fernanda Tortman é brilhante, é uma das maiores advogadas criminalistas, penalistas do Brasil. Não estou jogando confete, não. É isso, a gente tem que dar mérito a quem é. Então vocês estão muito bem servidas aí no campo criminal, penal, para buscar o agente causador, com a Fernanda e, claro, os colegas advogados que estão por aí, que são brilhantes, com certeza, e vão ocasionar. Eu queria focar no primeiro momento o trabalho da comissão mais no salvamento. Depois que tiver tudo regulamentado, esse negócio vai rolar e a gente vê como é que é. Eu já estou pedindo à Fernanda, e te pediria agora também, para montar uma agenda aí, para a gente conversar com o juiz, com o Ministério Público, com o delegado da região, com o senhor prefeito da cidade, que já se mostrou acessível para ser resolvido, porque qualquer espaço que ele ceda já ajuda, não é isso? O delegado da cidade também, doutor Reinaldo, o delegado tem sido, sabe, realmente uma pessoa muito, muito solícita. Então, sabe, como você disse, ou seja, a de direitos, a gente realmente fala dessas pessoas que estão indo além da própria capacidade para encontrar caminhos para esses seres. Doutor Reinaldo, sabe que a gente começou a live já falando de tantas coisas e eu gostaria que você comentasse só com a gente a respeito dessa comissão, ou seja, quando a gente fala de direito dos mestres animais, algumas vezes a gente acha que não tem nem lei para isso. E aí está você aqui representando a OAB, essa comissão. Eu queria só que você falasse um pouquinho disso para as pessoas se localizarem. Quem está falando aqui, porque eu nem apresentei, eu só falei doutor Reinaldo e a gente começou a falar. Mas não tem importância, o que vale mas o que vale é o que a gente está fazendo, tentando fazer, tentando resolver, todo mundo junto. Isso é que é muito bom, né? A comissão ela vem trabalhando com essa dificuldade no Brasil inteiro, né? Que nunca vi, parece que o país da maldade aqui, de norte a sul, toda hora tem casos difíceis de serem resolvidos, né? E a gente trabalha aí na medida do possível, aqui no Rio de Janeiro também. Mas isso aí seria um motivo, se você me perdoa, até para uma outra live. Eu acho que a gente tinha que agora esclarecer. Quem quiser ver, é só me procurar lá no reinaldoveloso.com.br, eu tenho um site, me seguir nas redes, no Instagram, no Facebook, e vai conhecer o nosso trabalho. Acho que aqui a gente podia, se você me permite, a gente aproveitar já para traçar a estratégia e ouvir as pessoas aí que estão escrevendo. Quer dizer, eu acho que tinha que ser assim, tinha que ter uma agenda para visitar o prefeito, o delegado, o juiz, o Ministério Público. Fechar uma questão. Por quê? Nem buscando no primeiro momento a condenação do réu, não. Outro grupo para fazer isso. Mas para a gente poder remover os animais lá, a gente vai ter que ter uma autorização judicial ou o dono do animal abrir mão deles. Se o dono dos animais, não quer abrir mão dos animais, ele tem que cuidar desses animais. Então nós temos que buscar na justiça que esse responsável ou estes responsáveis sejam determinados a eles o imediato compra de ração, de feno, de água, contratação de pessoal,
botar a mão no bolso com alguns milhares de reais. Porque não tem meio termo. O direito animal ele está chegando, e está chegando forte, exatamente para mudar uma série de paradigmas que hoje acontecem na justiça. Com o direito animal, hoje, o magistrado ele não pode se ater mais à letra fria da lei. Porque se ele se ativer à letra fria da lei, neste caso, nós vamos ter 50 mortes por dia. Eu tenho certeza absoluta, eu respeito muito o Poder Judiciário, conheço brilhantes magistrados aqui no Rio de Janeiro, e a nível federal também. Recentemente nós somos felizes, conseguimos um placar de 10-0 junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação que eu defendi oralmente, impedindo a matança de animais resgatados, né? E outras ações que não me cabe comentar aqui, mas só para abrir um parênteses, eu não acredito que o Poder Judiciário queira ficar com ônus na cidade de São Paulo como o poder que facilitou a matança de diversas fêmeas de animais. Então, sinceramente, eu não acredito que o Poder Judiciário... Eu acho que o que está faltando, por isso que nas minhas postagens eu coloco muito diálogo. Eu acho que está faltando diálogo, porque aqui eu já dialoguei com muitos desembargadores, a gente conseguiu vitórias aqui impossíveis contra a legislação. A gente conseguiu aqui. Desembargadores voltando atrás de liminares, que perante a lei realmente eles estavam certos, mas perante a vida eles estavam errados. Então a gente conseguiu convencer. Então o que precisa é conversa. Primeira coisa de tudo é o respeito mútuo, né? Tem que ter respeito mútuo na figura do prefeito, na figura do governador do estado, na figura do magistrado, do delegado, que aí com isso, aquela respeitabilidade mútua, que muitas vezes numa hora como essa é difícil você entender, né? Como é que se impede uma multidão querendo entrar para ajudar e essa multidão é impedida, né? A gente tem que saber o porquê disso tudo, mas o diálogo tem que ser aberto. Porque o que está em jogo, nesse momento, não é nem a punibilidade de quem fez. A gente vai ver isso, como a gente falou aqui. O que está em jogo é preciso que a justiça entenda isso, é preciso que o delegado ele já está entendendo isso, o prefeito já está entendendo, o governador do estado tem que entender, e lá em cima em Brasília tem que entender que o que está em jogo neste momento não é política, é vida. São vidas, 1.000 vidas, 1.300, 1.400 vidas com os filhotes. Eu quero ver a cara dessa turma daqui a pouco se você tiver 30, 40 filhotes morrendo por dia, por falta de alimentação de leite saudável da fêmea, da mãe. Isso está arriscado a acontecer. Então eu acho que a gente, abrindo o diálogo, a gente vai conseguir avançar, porque as provas são concretas, as mortes aconteceram. Me parece que o setor de sanitário aí não está deixando enterrar os corpos das fêmeas mortas. Isso é sanitarismo, tem que enterrar. Quer dizer, eu acho que está faltando um pouco de diálogo. Por isso que eu vou pedir a Fernanda, que está mais perto de vocês aí, para conversar com vocês e montar uma agenda. Porque a gente tinha combinado eu ir para aí quarta e quinta-feira. Depois a gente chegou à conclusão que não valia a pena, porque parece que o magistrado está de licença, está de férias, o Ministério Público também está de férias, está de licença, e talvez não adiantasse nada conversar com quem está atendendo aí, porque a coisa não podia evoluir. Mas eu penso ao contrário. Eu penso que o funcionário público, como eu, nós ganhamos salários da população que paga imposto. Então não importa hoje, e eu digo isso com muito respeito ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, não importa quem esteja respondendo provisoriamente. Porque quem está respondendo provisoriamente não está fazendo igual os ativistas que estão lá alimentando de graça. De noite, sem almoçar, sem jantar. Não, estão recebendo seus salários. Então, mesmo quem está no cargo público de forma provisória, tem que ser instado a conversar, tem que ser instado a dialogar. Ou tem que assumir o ônus de estar colaborando com o inferno que os animais estão vivendo lá. Então, eu encaro isso com muito respeito, mas com muita fidalguia, mas com muito paradigma, com muita objetividade. Eu acho que a gente tem que resolver essa questão, seja com quem esteja sentado na cadeira hoje. E eu tenho certeza que, mesmo quem não é titular da pasta, vai tentar resolver isso com o máximo problema, que hoje, com máxima satisfação. Porque hoje o que eu estou sentindo no Ministério Público, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, uma relevância tremenda, um relacionamento nota 10. Eu agora mesmo vou estar com o Ministério Público, que nós criamos aqui no Rio de Janeiro o Fundo Municipal de Proteção Animal, e eu preciso que os promotores públicos peçam ao juiz que aplique a multa e que determine que essa multa caia no fundo, e que o juiz dê. Então, nós vamos visitar os magistrados, vamos visitar o Ministério Público, que hoje a causa animal,
aquela história daquele confronto antigo já está ficando de lado. Hoje você tem que ter diálogo, você tem que ter conversa, você tem que conversar. Hoje você conversa até com o charreteiro. Se você não conversar com o charreteiro, você não tira a charrete. Por que não tira a charrete? Porque o outro lado pega ele como mártir. Coitadinho, mãe doente, pai doente, você não consegue nem libertar. Então, hoje a conversa é com o prefeito, no caso na luta da charrete, é com o charreteiro, porque também estão seres humanos que precisam de emprego. Então, tudo tem que ser dialogado hoje. Você não pode desprezar nenhuma parte. E é isso, prioritariamente, que a gente se propõe. Não chegar aí e sair conversando com todo mundo. Primeiro, sentar com vocês, que estão vivendo esse momento, sentir a dificuldade, os problemas que vocês estão passando, uma situação coordenada, porque a gente ninguém vai buscar aí visibilidade nem interesse próprio. O que a gente busca é a salvação desses animais, que é uma situação dificílima de ser resolvida. Porque, como a gente já falou, não é só salvar, é alimentar, dar água, veterinário, remédio. Nós estamos falando de milhares de reais. Nós estamos falando de dinheiro. A gente tem que envolver empresário, o empresário tem que ajudar. O empresário da química, da farmacêutica, tem que ajudar no remédio. A gente tem que visitar o Conselho Regional de Medicina Veterinária daí, porque o daqui eu tenho um relacionamento nota 10. Meus eventos aqui no Rio de Janeiro, eu faço com o Conselho de Veterinária. A gente tem parcerias aqui, até para flexibilizar a castração, que é um absurdo o Conselho de Veterinária não flexibilizar a castração. Claro que tem que ter o pós-operatório, tudo bonitinho, como diz a resolução. Ninguém quer invadir o que os conselhos querem, mas tem que ter uma flexibilidade. O que não pode acontecer é radicalismo. Por que acontece? Porque não tem diálogo. Então, a nossa ideia é ir aí, Patrícia, conversar com a galera, conversar com os ativistas, com a proteção, mas fazer uma agenda também com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Conselho de Veterinária. Como é que o Conselho pode ajudar? Cedendo veterinário, o Conselho tem contato com veterinários que têm farmácias, têm empresas, fornecer vacinas, que daqui a pouco vai chegar doença, não se pode esquecer. Sim, não é só água e comida, é água, comida e além doença. Da fazenda, doutor Reinaldo. Não é? E para além da fazenda, a doença, ou seja, passa pela água, passa pelo rio. Pois é, o problema, talvez esse problema que esteja acontecendo aí, seja dos maiores problemas, salvo aquele incêndio que teve lá no Mato Grosso, lá no Pantanal, não foi? Aquele incêndio todo lá nas margens. Talvez esse problema aí seja o segundo problema mais de terror dos últimos anos do Brasil. E a gente não pode culpar governo nenhum. A gente tem que buscar uniformização do governo. Trabalhar numa ponta, na culpabilidade e no envolvimento criminal penal no assunto. E, prioritariamente, na outra ponta, que é salvar essas vidas indefesas. Que se nós não fizermos isso, nada vai acontecer. Então, eu queria fazer esse apelo a vocês manterem assim, uma agenda prioritária. Eu vou ver se eu consigo ir para aí na quarta-feira. A Fernanda acha que eu tenho que ficar 2 ou 3 dias aí, em vez de um dia só. Eu só estou sabendo desse assunto, vocês me ligaram, foi quinta-feira, né? Eu procurei ler muito sobre isso, minha senhoria do assunto. A Fernanda Tortman me mandou hoje o inquérito, eu vi as fotos do inquérito, acabei de postar algumas fotos, é estarrecedora a situação. Eu acho que se assemelha assim ao incêndio lá que teve. É uma coisa assim, alucinante. A gente não está aqui no primeiro momento para culpar governo nem nada, a gente quer que o governo participe, porque é importante que o governo do Estado se envolva nisso, é importante que a prefeitura se envolva e já está se envolvendo positivamente. Eu queria aqui, qual é o nome do prefeito de Brocas numa situação dessa? Tem que citar o nome do cara, fazer uma homenagem a ele. Não é? Exatamente. Porque numa situação calamitosa como essa, as prefeituras não tendo grande recurso, esse cara está sendo exemplo para o Brasil. Ele está dizendo, o prefeito de Brocas fez, por que você não vai fazer? Está sendo exemplo para o Brasil. Eu não sei o nome dele, mas espero estar com ele e faço questão de fazer um elogio público. Eu sou do Rio de Janeiro, ele de São Paulo, eu não voto em São Paulo, estou à vontade para falar isso. Porque quando a gente quer criticar o camarada, quer quem seja, nós fazemos as críticas. Mas quando é para elogiar, a gente tem que bater palma. Tem que incentivar um cara desse a fazer as coisas. Tomara que ele esteja assistindo, que em vez de santuário, ele vai dar também 10 toneladas de feno. Né? Vai deslocar funcionários para ajudar. Daqui a pouco eu faço aqui um apelo ao prefeito de Brocas, né? Brotas, né? Brotas. Que bote até os funcionários ajudando esses protetores. Vamos cultivar essa relação com esse prefeito, que se ele saiu na frente, quer ajudar, ceder espaço, tem que abrir o diálogo com esse prefeito. Não é isso? Tem que elogiar. Vamos esperar uma conduta semelhante
ao governo do Estado, né? A algum secretário de alguma área no Estado, que chegue junto para ajudar de alguma coisa. Que cada um ajudando com alguma situação, de repente, os advogados ajudando nos inquéritos e também nas ações cíveis para poder tirar os animais daí, se for o caso, e levar para santuário. O poder público do Estado ajudando com alguma coisa, o município ajudando com alguma coisa, o governo federal ajudando com outra coisa. O IBAMA, eu tenho certeza, não vai se furtar dessa multa. Essa semana eu já conversei com a fiscalização do IBAMA, nós vamos juntar, mas isso é um passo, segundo passo, agora é salvar os animais, mas vai ter multa, o inquérito vai crescer, os culpados vão responder nos trâmites legais, de acordo com o Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, né? A gente não pode combinar pelas redes, que se fez maus tratos em 50, se fez maus tratos em 200, ou se fez maus tratos em 1000. Isso o inquérito é que vai dizer, o processo é que vai dizer, as fotos, os vídeos, a gente não pode se antecipar. Não se julga ninguém pelas redes sociais. Agora, vai ter o julgamento, nós vamos buscar o culpado? Evidente que sim. Mas o foco agora é salvamento, é salvar. Então, para isso, a gente tem que ter uma agenda construtiva na cidade, com o prefeito, com o Ministério Público, com o juiz, e conversar também, eu não vou me furtar disso, até com quem está respondendo pelo espólio. Me parece que aí é um espólio, né? Morreu o titular e tem um espólio respondendo, tem alguém da família. Então, eu quero também, respeitosamente, conversar com o representante do espólio, com os colegas advogados que estão representando o espólio. Vamos tentar buscar uma solução conjunta. Esse assunto é gravíssimo. São mais de 1000 vidas para você que está chegando agora. Então, não adianta a gente ficar aqui no juridiquês, né? Que blá, 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 que não resolve. O que vai resolver nessa questão é muita conversa. De repente, a gente acerta um tipo de conversa com os advogados do dono do terreno, da fazenda, e chegamos a um denominador comum. Mas se não tivermos o Estado do nosso lado, alguma coisa do governo federal, a prefeitura ajudando, isso não vai resolver com selfie, nem fazendo Facebook. Com fotinho, chegando lá e tirando a fotinho do lado da búfala machucada. Isso não vai resolver. O que vai resolver é um diálogo, um entrosamento entre as partes. Eu, quando terminar essa live aqui, já vou fazer algumas ligações com algumas pessoas que eu conheço aí em São Paulo, que vou falar com a Fernanda. Hoje, provavelmente, eu só vou dormir altas horas da madrugada. Porque a gente tem que se acertar a situação. A gente tem que acertar com quem a gente vai chegar e com quem a gente vai dialogar. Buscando os entendimentos. Quem pode fazer o quê? Tem que buscar também, vai levar até longe, precisa de resgate. Como é que vai ser feito o resgate? Caminhões que não machuquem as fêmeas. Como é que vai ser? Quem pode ceder caminhão? De repente, o governo do Estado tem caminhões para ceder, que não é um caminhão nem dois. Tudo é muito, Patrícia. Então, fala um pouquinho, que você desculpe, eu falei demais, é que eu fico querendo buscar logo soluções e fico querendo criar emoção na coisa. Mas é que eu vejo essa situação muito mais afetiva, muito mais, como eu disse, para salvar do que jurídica. Jurídica a gente vai tocar, já tem colega tocando, mas essa situação é muito grave, né? Então, eu queria saber a tua opinião desse monte de coisa que eu falei. Se eu falei um monte de besteira, bem light, me chama de você. Mas como é que é? Você tem mais sugestões? Como é que a gente pode montar essa pauta com a Fernanda aí? Doutor Reinaldo, primeiro de tudo, eu me sinto na responsabilidade de ouvir mais do que falar, frente à tua sabedoria. Então, quero deixar isso aqui registrado. Doutor Reinaldo, quando você menciona a respeito de outras prefeituras, governos, estados, enfim, a gente também pode considerar nessa pauta que haja espaço, como foi perguntado, por exemplo, para a prefeitura de Brotas, se haveria terra disponível para algum outro lugar onde elas poderiam ir. Porque, outra vez, esse número de 1000, embora a gente possa, entre santuários, falar a respeito delas, mas como foi colocado, 1000 grávidas. Então, todo o apoio que a gente tiver de realmente órgãos, instituições que façam parte desse coletivo que protege e guarda, onde absolutamente nenhum tipo de exploração vá acontecer na vida desses seres, que possam colaborar, eu acredito que seria boa parte dessa agenda também humildemente colocada. Obviamente, a doutora Fernanda, junto com esse coletivo de advogados, vai falar mais a respeito, porque toda ajuda é bem-vinda, e principalmente a gente pensando, como já foi colocado, doutor Reinaldo, por você, a gente não está falando de uma vida que daqui 5 anos se esvai. Claro. A gente está falando de mestras búfalas que podem viver 1 década ou mais. Então, tudo isso precisa ser levado em conta realmente para a gente interiorizar o tamanho da tragédia e do massacre. Um outro ponto que também fala muito ao meu coração
doutor Reinaldo, é a parte do coletivo e do diálogo. Por que isso? Porque eu vejo que nesses momentos também, onde existe tanto que situações como essa fazem emergir no ser humano, eventualmente o ser humano deixa que emoções próprias e interesses particulares tomem a frente. E aí o que eu gostaria que a gente aqui, enquanto coletivo, sempre se lembrasse é que, desde o começo dessa ação, o Alex se responsabilizou. Desde o começo dessa ação, outros ativistas estiveram no local e existe hoje uma organização nos bastidores. Então, por exemplo, se alguém quiser ajudar, eu peço para que consulte essas frentes que já estão sendo montadas para que a gente não concorra no movimento. Porque se a gente entra na falta de diálogo dentro do próprio movimento, com interesses pessoais emergindo, a gente tende a fazer o quê? A prejudicar as mestras búfalas. Qual a opinião tua a respeito disso, doutor Reinaldo? Eu acho que, como eu disse, tem sempre que ter bom senso. Né? A gente tem que evitar esse momento, que é um momento difícil, politizar a questão. Porque se você politiza, você pode fechar a porta do Ministério Público, pode fechar a porta do Judiciário. Por isso que eu estou com muito medo que essa questão ela se politize, vão tirar fotinho lá, selfie. Né? Sabe, eu tenho muito receio disso. Porque enquanto a gente está no centro, a gente está conversando, dialogando, com amor, com coração, não está trazendo esse problema para uma discussão política, você encontra menos barreira. Na medida que politiza o assunto é pior. Por isso que eu queria montar logo essa agenda aí, para a gente tentar despolitizar o máximo possível essa questão. Porque senão vai prejudicar. Quem não entender isso é que não está preparado para a causa animal. Causa animal, eu costumo dizer muito aqui no Rio de Janeiro e nas palestras que eu dou nesse Brasil, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem PhD, não tem pós-PhD, não tem nada disso. Você pode ter um monte de pós-PhD, mas você tem que ser capaz de se humilhar para salvar uma vida. Naquele momento, você é uma pessoa do povo. Você tem que ser capaz de se desprender dessa vaidade mundana, né, que nós humanos temos para salvar as vidas. Então, esse momento é um momento muito difícil. Eu não tinha ideia da imensidão que era isso. Né? A gente imaginou, eu já vi muitos maus tratos nesse Brasil inteiro aí, mas essa situação como você colocou. Olha, eu me atrevo a dizer que seria uma situação até pior lá do incêndio, sei lá. Porque, como você falou, são mais 10 anos cuidando, né? Exato. Tem custo para isso. Exato. É transporte, alimentação, água. Olha, não tem nenhuma dúvida que a proteção aí de São Paulo, a quem eu rendo aqui os meus respeitos e a minha admiração até por vocês que estão aí essas horas todas, correndo atrás, com dignidade imensa, com amor imenso. Mas se vocês não forem capazes de se unir nesse momento, tiver algum tipo de destoarem de algum momento, claro que divergir, a gente diverge, todo mundo, ninguém é obrigado a ser Flamengo. Todo mundo pode ser Vasco. Bom, aí em São Paulo, ninguém é obrigado a ser São Paulo, ninguém é obrigado a ser Palmeiras, ninguém é obrigado a ser Corinthians. Cada um tem direito a escolher o seu clube. Nós estamos um país democrático e o esporte é democrático. Mas na coluna vertebral da causa, a minha sugestão é que evitassem essa separação, algum tipo de destoamento mais sério. Porque esta situação é muito difícil. Não tem aquele que ajudou pouco, aquele que ajudou muito. Às vezes uma formiguinha vai construindo com o tempo o que um elefante não faz. Então todo mundo tem que estar unido nessa hora. Quando houver alguma divergência, fecha os olhos e pensa nas búfalas que estão sofrendo. Aí você vai emanar de amor. Porque essas coisas que a gente faz, e essa turma que está lá de noite, ninguém está fazendo isso à toa. Está todo mundo sofrendo induções, respeito aqui quem é ateu, mas induções espirituais, harmoniosas. Ninguém está fazendo isso sozinho. E só vamos construir essa vitória, salvando essas vidas, se a gente tiver uma dosagem de amor fortíssimo no coração. Porque o amor é a maior força do mundo. O amor é uma força incomparável, a força do amor. E neste caso aí, eu não vejo força jurídica, força financeira, força política que salve esses animais, se não for a força do amor. Porque é muita coisa junta para ser resolvido. Então a gente tem que entrar aí de peito aberto, com amor, com perdão, punição vê depois. Com bastante, bastante compaixão, talvez seja a melhor palavra.
Bastante compaixão. Compaixão até com quem indiretamente causou esse problema. Sem dúvida. Compaixão nesse momento. Depois a gente parte lá para a área penal. Mas nesse momento, para a gente entrar, para a vibração positiva poder ser alta, a gente tem que ter também compaixão e primeira passada que a gente der no lugar, já começar a exercitar o perdão, que é muito difícil disso acontecer. Mas quem ama os animais tem que entender isso. Se não tiver compaixão, não tiver perdão, não tiver força do amor, vibração positiva, esse assunto dificilmente vai ser resolvido, ou pelo menos 500 vão morrer aí, que é muito difícil essa situação. De fato, que eu faço esse apelo aqui para a gente se unir, claro, repito mais uma vez, para não ter nenhuma dúvida. Depois vai se buscar as punições, depois vamos buscar os culpados. Já conversei com o IBAMA, as multas vão acontecer, mas agora a emergência, a situação de ouro é salvar esses animais, numa situação muito difícil. Vocês aí merecem todos os méritos, por isso a gente só vai aí tentar dar uma colaborada na parte jurídica, tentar ajudar, eu quero ver o local, mas primeiro, antes disso, a gente tem que fazer essa articulação com o judiciário, com a delegacia, talvez até o legislativo nos ajude, fazendo algum tipo de lei, algum tipo de moção, tudo tem que ser conversado, a situação é gravíssima, né? Super, super, absolutamente grave. E sabe, doutor Reinaldo, escutando você a respeito do amor, eu noto também que no amor a gente serve. No amor existe serviço, no amor existe humildade. E quando a gente sai do amor para esses aspectos que são sombrios do ser humano e que cada um precisa lapidar e despender tempo em si próprio para isso, como a vaidade e outros interesses pessoais, como possessividade, como fama, enfim, tudo isso destoa. E aí, as tuas palavras a respeito de cada um fechar os olhos e perguntar, isso é melhor para a mestra Búfala? Como a mestra Búfala? Ou seja, lembrar delas. Porque se o ego entrar na frente, aí até esse contexto da união vai se perdendo. E se a gente perder a nossa união, se a gente perder o diálogo, se a gente perder a força do movimento, cada um vai continuar a sua vida. Só que essas inocentes vão pagar pelo que a gente deu passagem no nosso próprio ego quando se negou a esse amor que serve, esse amor que é humilde, esse amor que constrói. Porque tudo tem um time, né? A gente está num gráfico de todo mundo se envolver e tal. Daqui a pouco, como todos nós temos problemas, vai chegar um momento que muita gente vai ter que procurar seus problemas. As contas chegam para pagar, o dia a dia da vida, né? E aí daqui a pouco vai esmorecer e as mortes vão acontecer. Então a chance é que isso aconteça agora. E a força que a gente tem é a força do amor para resolver esse problema, perdoando. Vamos perdoar agora e buscar punição depois. Tem que entrar com amor, entrar com paixão e entrar com perdão. Para que as coisas... E vocês vão ver as situações mais difíceis de acontecer, magicamente elas acontecem. É impressionante. Doutor Reinaldo, sabe que eu escutei aqui alguns comentários também a respeito da condição atual, e eu acredito que seja importante, porque ontem a gente deu notícia de que os ativistas tinham sido obrigados a sair do local. E hoje aconteceu essa mudança, agora à tarde, onde a gente tem a guarda provisória outra vez. Essa guarda não é uma guarda que permite a gente mover esses seres de um lugar para o outro. Então é isso que o doutor Reinaldo está comentando como um plano de ação, inclusive envolvendo outros, a gente falando aqui entre ONGs, entre estados, ou seja, é algo muito grande. Não é um santuário que resolve, não é um ativista que resolve. Por isso é importante, tenho no meu coração, a união. Porque sem união, se a gente vai para resgatar um mestre animal, pode ser que um resolva. Agora, quando a gente vai para 1000 grávidas, não é uma pessoa que resolve. É um grupo, e se a gente no grupo não estiver unido, a gente põe a perder para elas. Então eu peço para que cada um se revise e realmente possa fazer da sua vida, da sua existência, algo que o outro seja servido, em vez da gente se vangloriar por ser servido às custas, às vezes, do sofrimento do outro. Doutor Reinaldo, a agenda, eu tenho certeza que a doutora Fernanda e outras advogadas que estão também ligadas a esse coletivo vão estar participando e conversando, enfim, isso tudo vai acontecer, eu tenho como certo no meu coração. Eu queria verdadeiramente manifestar aqui, e acredito que vou, inclusive, externar nessas palavras outras pessoas que estão acompanhando essa live,
pelo que recebo aqui no meu coração, através de comentários, do carinho que você já recebe do nosso público. Eu gostaria de fazer um apelo para que você esteja, de fato, conosco, presencialmente, aqui em Brotas. Sim, claro, a ideia é essa, a ideia é essa. A Fernanda está vendo isso também. Eu tenho que só adequar a minha vida aqui, porque a gente tem milhões de problemas aqui. Eu cuido de um fundo municipal que eu tenho umas audiências marcadas. A gente está fazendo aqui, vamos ter um cemitério de animais domésticos aqui, hospital veterinário. Eu trabalho junto aqui à Secretaria Municipal de Proteção Animal, porque eu sou biólogo também. A minha primeira formação foi biologia, depois que eu fiz direito. Tudo na vida tem um caminho, né? A biologia me ensinou, o cachorrinho que eu tive lá atrás, a despertar o amor pelos animais. E eu cheguei à conclusão que no direito eu podia ter uma força maior para ajudar ele, né? Sim. Então, eu vou adequar a minha agenda aqui. Hoje eu vou estar falando ainda com a Fernanda Torchmann. E eu quero ver se consigo estar aí, pelo menos quarta-feira, quinta-feira. Vamos ver como é que a gente consegue administrar isso, mesmo com os suplentes que estão aí no Ministério Público, Sua Excelência, o juiz de direito que responde, não importa, responde, mas está respondendo, e dialogar, porque vamos conversar com todo mundo, né? Exato. Tem que conversar com todo mundo, que de repente a gente consegue. Se a gente chegar light aí, a gente consegue resolver, né? Não quero discutir muito criminalização quando chegar, não. Eu quero focar mais no plano de salvação. Depois a Fernanda trabalha com vocês essa parte de criminalizar, porque senão a gente não vai resolver. É muito difícil, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E realmente eu reitero aqui no meu coração para que você possa estar presente. Vai ser uma grande festa no meio de uma tragédia, a gente poder contar com lucidez e discernimento. Eu noto também que à medida que essas questões, outra vez, fazem emergir no ser humano aspectos sombrios, a gente tende a focar na nossa raiva, a gente tende a focar em punição, a gente tende a focar em aspectos negativos e facetas negativas, não só do que está fora, como também do que está dentro. Então, ter uma presença de alguém como você, que traga essa lucidez, essa oportunidade de diálogo, porque é muito mais fácil no diálogo, inclusive, que a outra parte possa se responsabilizar e, eventualmente, quem sabe, a gente concretiza um santuário de mestras búfalas. E muitas vezes a gente... muitas vezes, no calor da emoção, a gente busca mais vingança do que justiça, né? Isso não pode acontecer. A gente tem sempre que buscar justiça. E essa justiça vai acontecer. Mas o foco, como eu disse, se vocês permitirem, tem que ser uma salvação com congraçamento de todo mundo, porque não é fácil, né? Exatamente. Você sabe, como você já colocou aqui, né, não é nenhuma apologia à religião, mas eu gosto bastante de estudar livros que percorrem o tempo. E na Bíblia tem uma parte que diz que a vingança é minha. Dentro do Oriente a gente fala muito do karma. Alguns pensadores se diz sempre que é entre cada um e o grande mistério. Quando você fala a respeito da justiça ser diferente da vingança, quando você separa isso, traz uma lucidez que eu tenho certeza que quem estiver atento a essa live vai conseguir, inclusive, alinhar o coração. Se a gente ficar simplesmente indo atrás de punição e vingança, a gente se corrompe também dentro da história toda. Agora, se a gente focar em salvar e conscientizar e transformar em união, talvez a gente mude um pouco. E aí, doutor Reinaldo, eu lembro também, agora recentemente, de uma passagem que eu li a respeito de Platão, que falava que ele prezava muito o bem. Então, ele não falava de Deus necessariamente, ele falava do bem. E ele dizia que um dos sinais para a gente entender se a gente estava subindo ou descendo era que o bem ficava no alto. Então, no alto, a gente vai pensar como um triângulo, tem pouco espaço lá em cima. Então, você tem que estar unido. E se a gente não está no bem, a gente está mais para baixo, daí a gente está separado. Então, tudo isso me remete, outra vez, a tudo que já foi dito aqui. A justiça, a bem, a retidão, ao melhor que o ser humano tem que oferecer em situações assim. Não podemos permitir baixar a vibração. Eu, de vez em quando, tenho meus trique-trique também, porque eu sou humano, né? Então a gente tem que ter, mas porque a gente quer as coisas resolvidas logo, a gente fica estressado e tal, mas tem que ser essa luta gigante que a gente trava há muitos anos, me ensinou isso. Nesses casos você tem que chegar bem no local para resolver, mas vai dar tudo certo. A live já está acabando, você está conseguindo gravar ela? Estou conseguindo gravar, eu vou passar o link depois. Tá bom. E quero deixar o agradecimento pelo teu tempo com a gente. Eu sei que ontem, sábado, até porque eu também passei várias horas, né, debruçada em cima disso tudo junto com vocês, e só posso deixar aqui, ou seja, eu sou testemunha do quanto de tempo que o doutor Reinaldo está dedicando para essa causa. E gostaram
do folderzinho que eu fiz é amador, né? Ficou ótimo. Você digital, o cartaz digital. E além de tudo isso, ele fez o folder também, esse que a gente colocou nos stories. Não, mas nem comenta, isso ficou horrível. Não foi nada de profissional, né? Foi só para poder ajudar na rede. Ficou ótimo. E olha, de verdade, doutor Reinaldo, eu coloquei agora, até porque a gente tinha um outro plano antes e depois, por causa desse flagrante de hoje, a gente não teve reunido aqui com todas as pessoas, então fiz uma atualização desse folder para figurar que estavam só nós dois, estivemos só nós dois aqui na live, mas quero deixar também um agradecimento por você ter feito o folder dentro de tudo isso. É incrível. Não, ele é biólogo, ele é advogado, ele faz a comissão de frente da OAB, ele está criando fundo, eu não sei que horas ele dorme. Então, eu só deixo aqui. Muito obrigado pela gentileza do convite. Espero ter esclarecido alguma coisa pela nossa maneira de conduta, que se tiver oportunidade, com o apoio de vocês e com a chancela de vocês, a gente pretende fazer, que é esse diálogo. E vamos ver se estamos aí, talvez quarta ou quinta-feira, ou ambos, e a gente consegue avançar nisso, né? Com vocês junto, tá bom? Sim. Muito obrigado a vocês que assistiram aqui, é uma interação que a gente sempre faz, e vamos estar juntos. Eu acho que a gente vai conseguir essa vitória. E peço a vocês que estão envolvidos nisso, que cultivem o perdão e a compaixão nesse momento. Isso vai dar força a vocês, que estão aí envolvidos de noite nesse assunto. E vocês vão ver que as coisas vão fluir mais. E a gente vai se encarregar de punir depois, não tem problema. Patrícia, muito obrigado pela gentileza. Imagina. Por estar aqui com a gente, tá? Eu quero te agradecer. Todos nós conversando. Não só por esse diálogo, doutor Reinaldo, mas depois desse diálogo, que ontem a gente acabou falando mais a respeito do que é o caso, do que está acontecendo, enfim. E eu estou nesse grupo de advogados e sempre pedindo muita licença para me pronunciar por não ser advogada, mas está envolvida no caso diretamente, como outras pessoas, outras tantas pessoas e ativistas e ONGs estão. Mas hoje, o que cala no meu coração depois das suas palavras, não é agradecer o advogado ou o biólogo que você é, doutor Reinaldo. Eu quero agradecer a pessoa e o ser humano que você é. Eu quero agradecer por essas palavras de lucidez. Eu quero agradecer por, no meio de uma situação dessa, lembrar de falar de amor, de união, de humildade, de serviço. Eu quero agradecer de uma tal forma que isso vire uma oração no caminho para você sempre estar protegido. Muito obrigado. Eu te agradeço as tuas palavras. Agradeço as tuas palavras. Finalmente, aqui no final, a gente sempre faz um mantra. Então, agora que você falou tanto de amor, eu já estou até assim, mais à vontade para chamar você para a gente fazer um mantra final juntos. O que você acha? Rápido, antes que trave a gente preso na... Claro que sim. Agradeço a todos que tiveram, doutor Reinaldo, meu agradecimento, e a cada pessoa e cada ativista ONG anônima que está participando de uma revolução, de uma tragédia, para transcendência no amor e no serviço. Loka samasta sukhino bhavantu, que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Gratidão a todos, doutor Reinaldo, e todos que estiveram aqui com a gente e que ainda ouvirão. Até breve. Um grande beijo. Boa noite a todos. Boa noite.